Graça e paz, abençoados. Abençoados, houve um probleminha aqui na transmissão da mensagem. Eu vou estar enviando a primeira parte no nosso canal, tá bom? E amanhã eu estarei enviando a continuação da mensagem, tá bom? Forte abraço a todos. Graça e paz. Antes que vocês perguntem aí nos comentários, sofri um acidente fazendo uma atividade física, mas estou bem, tudo tranquilo, tá bom? Forte abraço, queridos. Graça e paz, amados. Sejam muito bem-vindos, você aqui na gravação. Compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, Elson Jesus ou Ministério Graça e Verdade. Você encontra lá na nossa plataforma, tá bom? Queridos, vamos desfrutar deste tema neste dia. E farei toda a minha vontade. O interessante, amados, que as pessoas dizem assim: olha, você precisa determinar, você precisa fazer prova de Deus. Você não sabe que Gideão fez prova de Deus? Você precisa provar, fazer prova, fazer um voto. E alguns são radicais, eles dizem: você precisa colocar Deus na parede. Porque tudo que você pedir, Deus, Ele tem que lhe dar. Irmãos, vamos examinar as Escrituras, vamos analisar se é assim do jeito que o homem quer. Olha lá. E farei toda a minha vontade. Isaías capítulo 46, versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eterno Deus e Pai, nós queremos ser alimentados, Pai. Nós queremos crescer, meu Pai, no entendimento perfeito do Teu Espírito. Queremos ouvir a Tua palavra, que é digna de toda aceitação. E que nós venhamos, Deus, nos sujeitar ao Teu senhorio e à Tua soberania. Amém. O interessante, amados, que Deus disse que anuncia o fim desde o princípio. Você pensa que Deus começou algo e que Deus começou hoje, amanhã Ele vai fazer uma segunda etapa, depois de amanhã Ele vai fazer mais uma coisinha, aí para o mês que vem Ele vai fazer outra coisa, e até chegar a um fim? Não, irmão. Não é assim. Que anuncia o fim desde o princípio. Quando Deus... Olha, pega aí. Quando Deus começou, Ele terminou. Não é isso? Quando Deus começou, Ele terminou. Como assim? Quando Deus começou a obra, Ele terminou. O homem não, eu comecei essa obra aqui, comecei essa construção, e já tem 4 meses, já tem 8 meses, e eu vou ter que fazer isso. Deus não. Quando Deus iniciou, Ele já anunciou o fim. Já está tudo pronto. Que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam na nossa vida, aquilo que ainda não aconteceu visivelmente, Deus já terminou. Já está tudo pronto. Ele já anunciou. Mas eu não sei o que é. Não é o que você pensa que tem que ser. É o que Deus já determinou que será. Porque não será, porque é. Você consegue compreender a mentalidade de Deus?
Com a nossa humanidade, com a nossa racionalidade, nós não compreendemos Deus, irmãos. É por isso que algumas pessoas entram em conflito. Irmão, mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado, não existe um Deus de 3 cabeças. O Pai, que se manifestou na pessoa do Filho, é o Espírito, que é o próprio Deus. Só existe um Deus. Isso é o mistério da equidade. Mas eu não compreendo assim. Claro que você não compreende. Você está olhando na sua humanidade. E na sua humanidade você não entende Deus. Porque é loucura para o homem natural. É o Deus, era o verbo que estava, que era Deus, que veio habitar entre os homens, que foi para a cruz, morreu na carne, Espírito glorificado, e que é Deus sobre tudo e sobre todos eternamente. Amém. Quem recebe? Esse é Deus, amado. Ele disse para Abraão que chama a existência as coisas que não são como se fossem. Chama a existência. Por que se fosse? Porque em Deus já é. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, Deus que disse, o meu conselho. Eu vou para o gabinete do pastor, eu vou para o confessionário do padre, que eu quero ser aconselhado. Você pode até ser instruído em alguma coisa, positivamente ou negativamente. Eu não estou ignorando isso. Um consultório de psicologia, psicanalista, sim, você pode até ser instruído em alguma coisa. Estou falando de conselho eterno, que não muda, reino inabalável, ele é imutável. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a vontade do líder religioso. Toda a minha vontade, a vontade de Deus, que diga-se de passagem, é boa, perfeita e agradável, mesmo você não concordando. Como assim, irmão? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que eu estou assim? Eu é carne. Paulo disse, vivo não, mas Cristo vive. Ele está em mim. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E farei toda a minha vontade. É a vontade de Deus. Isaías 43, 13. Oh, meu pai, como eu ouvia isso no sistema religioso tradicional. Claro, um texto isolado, sem uma revelação, sem um direcionamento do Espírito. Só ler. Aí. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Jesus, no seu ministério terreno, Jesus de Nazaré, ele não tinha ainda nem 30 anos. Ele não tinha nem 30 anos. Na carta lá, livro histórico de João, ele começou a falar para os fariseus não queriam receber. Começaram a dizer que ele tinha Beelzebu, que ele era endemoniado. Começaram a falar de Abraão, que também eles eram filho de Abraão. Aí Jesus disse assim, Abraão não faria o que vocês estão fazendo. Abraão não fez o que vocês estão fazendo. Olha, e você quer dizer que você é maior do que o nosso pai Abraão? Aí Jesus disse assim, antes de quê? Antes de Abraão existir, eu sou. Se escandalizaram. Tu não tem nem 50 anos ainda. Jesus estava ali completando o seu ministério com 33 anos. Tu não tem nem 50 anos ainda. E tu quer dizer que tu viu Abraão? Antes de Abraão existir,
ainda antes que houvesse dia, eu sou. Vai para o Egito, Moisés. E o que é que eu digo lá, Faraó? Diga que o eu sou te enviou. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas. O que tem de crente com medo do pseudo diabo? Eu estou na igreja, estou me consagrando, mas tem uns espíritos aí que tá doido para roubar minha bênção. Como é que é? Que Deus é esse que tu serve? Que tu diz que serve? Que medo, que pavor é esse? Ah, mas é porque a cilada. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. É como um conto que eu não sei se eu vou acertar, mas é uma história, que diz que alguém que estava com medo da morte. E quando a morte se apresentou, ele pegou o cavalo e se mandou. Eu esqueci essa história, mas é bem interessante. Foi embora, correu, fugiu, e o coração, tutu. Chegou lá na frente, a morte. Ah, mas eu fugi de você. Eu disse, não, mas eu não estava te procurando não, eu estava de passagem aqui, tu veio para o caminho. Meus irmãos, tudo está no controle de Deus, irmão. Quem disse que às vezes uma enfermidade é porque você vai morrer? E quem disse que às vezes a saúde é porque você vai viver muito? Tá ali um amigo meu ali, Del. Quantos amigos de trabalho nós perdemos assim? Bem! E quantos que estão em um leito de enfermidade que já perdeu até a esperança humanamente falando, e Deus... Porque ninguém pode escapar das mãos de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impede o agir de Deus, amados. Ninguém. Aí a religião usa esse texto fora do contexto. Deus vai agir na tua vida, você vai alcançar a tua casa, teu carro, e começa a materializar tudo. Começa a praguejar. Aquela pessoa, é aquela pessoa mesmo que te humilhou. Deus está nesta causa. Só falta dizer isso, que tem gente que diz, né? Deus vai matar. Feiticeiros. Agindo eu, quem o impedirá? Não tem oração forte, não tem campanha, não tem propósito, não tem oração contrária, não tem feitiçaria, não tem voodoo, não tem nada. Deus agindo, ninguém impede. Porque Ele faz a sua, não a nossa. 55:11. Assim será a palavra que sair da boca do irmão. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que sai da boca do homem, ela é falha. Estou contigo. Conte comigo. Eu faço. Eu vou. Eu te garanto. Estamos chegando aí à época política. O que você mais vai ver é propostas. Palavra que sai da boca do homem falha. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus, ela vai prosperar naquilo que Deus já designou, segundo a vontade dele. Amém?
45, 1. Isaías. Assim diz o Senhor ao meu servo, ao meu ungido, a Ciro. Nós já falamos sobre isso. Quem era Ciro? Um rei pagão. Ciro não era judeu. Ciro não era crente em Deus. Ciro era um rei pagão. Mas é a vontade dele que prevalece, não é a nossa. Simplesmente Deus chamou um rei pagão para libertar o seu povo que estava preso na Babilônia. Mas por que Deus não levantou um próprio judeu que já estava lá na Babilônia? Não seria mais óbvio? Não seria mais lógico? Não seria mais fácil Deus, sei lá, fazer como fez com Moisés no Egito, dar lá um poder a Daniel? Afinal de contas, Daniel era um dos homens mais sábios da terra, e Daniel estava lá, com um cargo importante lá na Babilônia. Porque Deus não usou o próprio Daniel para libertar o seu próprio povo? Não. Deus quis. A vontade dele foi levantar um rei pagão e chamar de ungido, em outra tradução, meu pastor. Alguém que vai pastorear Israel. Por quê? Porque era a vontade de Deus. Assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face, e dei cingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. As portas não se fecharão. As portas diante de quem? De Ciro. A religião diz: Deus está diante de ti, viu, vaso? Ele já abriu a porta, viu? Receba. E essa porta não vai se fechar. Por quê? Porque eles estão usando um texto fora do contexto. Porque foi para Ciro, ou de Ciro, que não foi propriamente dito para Ciro, mas de Ciro, que Deus falou que ele iria bater as nações, ele iria abrir portas e as portas não iriam se fechar diante de Ciro. Agora, o religioso que não tem conhecimento da palavra, ele entra em um ambiente chamado igreja, o pastor olha para ele porque quer manter ele escravo e diz assim: olha, ei, Deus está abrindo a porta aí, ninguém fecha. E se você permanecer na bênção, a bênção é ficar com ele. A bênção é dar o dízimo lá. A bênção é não dar as costas para ele. Se você permanecer debaixo da cobertura desse ministério, que é profético, por sinal, as portas não se fecharão. Quantos aqui já ouviram isso? Agora, se você sair, eu não vou dar a carta da bênção. Eu não libero. Vai debaixo, ele diz assim, ó, vai debaixo de desobediência. Onde é que está escrito isso? Me mostre. Me mostre aí na Bíblia que se eu não lhe der a carta para você ir para onde você quiser, você está amaldiçoado. Pelo contrário, Paulo disse: nós não precisamos de carta de recomendação para vós e nem de vós para nós. Porque nós somos a carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. É na religião que você chega com a carta. Pastor, eu fui dessa igreja, e eu mudei de cidade, e o pastor me recomendou. O senhor me aceita aqui? Se tiver um contato, que geralmente eles colocam o contato do pastor que ele saiu. O pastor vai no escritório. Pastor Joãozinho, esse irmão Miqueias aqui, ele era dizimista aí? Olha, a malandragem. Ele era fiel aí? É porque ele chegou aqui com essa carta aqui, e eu só vou receber se o senhor me... Aí se o de lá já quiser detonar ele, não, isso é um rebelde, ele saiu daqui gritando que dízimo não era dinheiro. Ele saiu daqui gritando que Deus não está aqui dentro, que Deus está em nós. Então é rebelde, é um desviado.
Ele saiu daqui gritando, dizendo que Jesus é o cabeça, que eu não mando. Aí o daqui já vai, fica aí no banco que a gente vai te avaliar. Não, irmão, você que está chegando agora, você não precisa de carta de recomendação de ninguém. Se você está aqui é porque Deus te trouxe. Aleluia! Se você está me ouvindo é porque Deus permitiu, amado. Pode glorificar Ele, que Ele é digno. E por que nós acreditamos dessa forma? Porque Deus anuncia o fim desde o princípio. Só por isso. Porque Deus já viu esse momento. Deus viu que você está aqui nessa manhã. Deus viu quem não estaria aqui nesta manhã. Deus viu quem queria estar nessa manhã. E Deus viu quem não queria estar nessa manhã. E quem está acompanhando aí, recebendo essa palavra no espírito e outros na carne. Com Deus está tudo certo, irmão. Então foi para Ciro que ele disse: e as portas não se fecharão. Isaías 45, 2. Eu irei diante de ti. Ó, irmão, aí você pode declarar: Deus está diante de mim. Eu irei diante de ti. Deus falava de Ciro. Endireitarei os caminhos tortuosos de Ciro. Quebrarei as portas de bronze na vida de Ciro. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ninguém em Ciro. E para a igreja agora? Deus não vai diante de ti. Deus está em ti. Você viu o privilégio? Ele não está diante, ele não está fora. Ele está em você. Deus não vai te dar uma vida. Ele é a tua vida. Não existe mais nada para Deus quebrar. Na cruz ele bradou: está consumado. Toda maldição, não existe maldição hereditária lançada sobre a sua vida, porque Ele levou sobre si. 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos. E aí o crente fica: oh glória, eu vou para aquela igreja porque ali todo mundo está pobre e sai rico. São os tesouros escondidos. Ali você entra sem carro e sai com 2. Sem casa sai com 3. Só é sacrificar na fogueira. Vai. Vai. O que já está destinado para a tua vida é teu, ninguém toma, irmão. Agora existe alguém querendo roubar por falta do entendimento. E aí você deixa de desfrutar. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Ciro. Deus não olha para você como um desconhecido. Deus te conhece muito bem. Ainda que uma mãe esqueça do seu próprio filho que amamenta, Deus jamais se esquecerá de ti. Deus não é padrasto, onde alguém tem que dar um recado para Deus de você ou de você para Deus. Deus fala no teu espírito mediante a graça que já está em nós. Eu te chamo, que te chama pelo teu nome. Mas a religião não. Traga aqui esse menino, vamos apresentar a Deus, porque Deus não conhece. Senhor! É porque era assim que nós aprendíamos na religião. Aqui não batiza criança nas águas, porque criança nas águas não tem consciência. Olha, pega aí. Aqui não batiza nas águas as crianças, porque criança não tem conhecimento de ou consciência de pecado. Aí faz o pior. Aqui apresenta a Deus, porque Deus não tem consciência que é criança. Percebeu? Eu não batizo criança na água porque a criança não tem consciência de pecado. Mas eu apresento a Deus porque Deus não tem consciência de quem é minha filha. Então tem que apresentar. Senhor, aqui é essa filha. Deus sim.
conheço antes da fundação do mundo. Senhor, mas eu estou te consagrando. Sim, você não viu o que eu falei de Jeremias, não? Antes de nascer, no ventre da mãe, já tinha santificado? Por quê? Porque querem praticar o judaísmo dizendo que é evangelho. Mas Jesus foi apresentado no templo, sim, e foi também circuncidado. E não era mulher, só homem com 8 dias de nascido. E detalhe, tinha que apresentar no templo, e era no templo, não era nas igrejas evangélicas. Tinha que apresentar no templo, lá em Jerusalém, que nem existe, já caiu em 70. Tinha que ser homem, de 8 dias de nascido, e tinha que dar 2 ofertas segundo a lei de Moisés: um par de rolinha e uma pomba. Ah, quer fazer como está na Bíblia? Então se mande, religioso, se mande, vá para Israel, dê um jeito lá de construir outro templo na Muralha das Lamentações, dê um jeito lá para ressuscitar algum sacerdote levítico, tem que ser da linhagem de Levi, apresenta lá o filho, tem que ser homem, guri, tem que passar lá na navalha, lá mesmo no pavio. Não, irmão. E a oferta lá, o sacerdote. Era assim que acontecia na lei, foi assim que Jesus fez. Amém? Então não confunda evangelho com judaísmo. Estão judaizando a igreja de Cristo, dizendo que estão evangelizando. As pessoas saem para judaizar. Vamos para o monte, costume judaico. Dízimo no templo, costume judaico. Judaizando. Páscoa, chamada ceia, judaico. É unção com óleo. E aí vem os jejuns e é muita coisa, irmão. Jeremias capítulo 25, versículo 9. Eu coloquei apenas a parte A do texto, só para nós enfatizarmos ali. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte. Diz quem? Então foi o Senhor que estava enviando. Como também, a quem? Como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E farei toda a minha vontade. Deus amado levantou Ciro, um rei pagão, para libertar o seu povo na Babilônia. Deus agora fala que Nabucodonosor é o seu servo. Ciro conhecia Deus? Não. Deus disse: ainda que não me conheças. Nabucodonosor conhecia Deus? Não. Mas Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Você percebe que a soberania de Deus, ninguém pode lutar contra a sua vontade? Eu farei toda a minha vontade. É Deus fazendo a vontade dele nas nossas vidas. Ele diz: bem sei eu os pensamentos que tenho para vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que vocês esperam. A vontade dele é feita em nós. Jesus orando, seu ministério terreno, ele já dizia: seja feita a tua vontade, assim na terra como é a vontade dele que prevalece. Chamou Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor, um rei pagão. Jó 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tu pode alguma coisa. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos propósitos de quem? Teu? De Deus.
fique sabendo você que os seus propósitos podem ser frustrados. Os seus propósitos podem ser impedidos. Mas os teus propósitos em Deus, jamais. Nenhum dos propósitos de Deus podem ser impedidos. E o Jó, em um momento de dor, de angústia, de perda total, começou a se questionar, amaldiçoando o dia que nasceu. E Deus disse ao Jó: vem cá, onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde estava tu, Jó, quando eu estendi as cortinas dos céus? Onde estava tu, Jó, quando eu criei o grande Leviatã? Onde estava tu, Jó? Onde estava? Deus começa a perguntar. E Jó começa a se render. Porque muitas vezes ficamos questionando as coisas que acontecem nas nossas vidas, porque não confiamos inteiramente naquilo que está no controle absoluto e total de Deus. Depois de tudo isso, Jó respondeu ao Senhor, porque Deus estava perguntando. O problema é que muitas vezes nós queremos só falar e não queremos ouvir. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Jamais. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 7. Segura aí. Dobre a tua atenção. 3 e 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Diabo, tira a mão da minha bênção. Tira a mão da minha vitória, porque Deus já me deu. Está repreendido, está amarrado, crucificado. Senhor, eu só confio, eu só descanso. Não, irmão, mas Judas poderia se arrepender. Só era Judas aceitar Jesus. Ah, legal, Judas já era apóstolo de Jesus. Só era Faraó se arrepender. Faraó que endureceu o coração. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Quando você falar desta palavra e as pessoas não derem crédito, é porque Deus não quis. Ô irmão, mas aquela pessoa ali está sofrendo tanto no engano, e eu falo e ela não entende, porque Deus não quis. Colossenses 2, 11 e 12, segunda carta, diz que Deus enviou a operação do erro, porque não amar a verdade. Tem gente que você não vai nem falar, só vai olhar para você. Você é diferente. Onde é que você se reúne? Que palavra é essa que você escuta? Eu quero ouvir também. E tem uns que você vai falar, vai criticar de você. Porque Deus não quer. Deus não quer. Ah, irmão. Aí. Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus. Para quê? Para multiplicar os sinais e as maravilhas lá no Egito. Deus que quis. Olha aí. Pois não, Faraó, pois não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então Deus pega Moisés, envia Moisés
Mas Deus já diz a Moisés: ó Moisés, tu vai, mas tem um porém, o faraó não vai te escutar. Mas Senhor, como assim, Senhor? Aí tem gente que diz assim: eu vou pedir confirmação a Deus para ver se Deus... Meu irmão, Deus não tem que te confirmar nada. Ele é quem Ele é. Nós somos quem somos pela graça dEle. Ora que se Deus é obrigado a ter que te mostrar qual vai ser o teu destino, teu próximo emprego, está tudo pronto. Você crê, você anda por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera. Quem espera? Alcança de Cristo, vive nele. Romanos capítulo 9, versículo 17, Paulo faz menção daquele texto. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Se Deus não tivesse levantado o Faraó, você nunca teria ouvido falar das 10 pragas do Egito. E hoje, o mundo inteiro já ouviu falar das 10 pragas no Egito. Quem acredita em Deus, já ouviu falar. Quem não acredita, cientificamente foi comprovado. Eles encontraram vestígios da passagem do Mar Vermelho de pneu de rodas de carroça que ainda se encontra naquele lugar. Viu aí? Esse é o Deus soberano, irmão. Esse é o Deus que faz toda a sua vontade. Para isso mesmo Ele levantou o Faraó. Para em ti, para em Faraó, mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Foi Deus que fez isso. Porque assim como Deus enviou Moisés, e o povo estava lá já escravizado há 400 anos, o próprio Deus podia fazer isso aqui, ó. Ia quebrantar o coração de Faraó. Só que Deus não quis. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus quis endurecer o coração de Faraó. Porque é a vontade dele que prevalece. Atos dos Apóstolos 17, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus já havia determinado os tempos já dantes ordenados e até os limites da sua habitação. Por que é que eu estou morando aqui? Por que é que eu já fui naquela cidade e eu não fui naquela cidade ainda? Ah, mas eu tinha vontade de morar no estrangeiro. Tudo já está determinado. Tudo já está ordenado. Tudo já está preparado. Olha para mim. Determinados, já dantes ordenados. Você vai chegar aonde Deus já determinou que você vai chegar. Salmo 139, versículo 14 até o 16. O salmista diz: ainda informe no ventre, Deus já havia determinado todos os meus dias, quando nenhum dele ainda havia. Deus já havia determinado todas as coisas antes de você nascer. A religião diz: aceita Jesus hoje. Aceitar Jesus, irmão? Jesus é um cacho de banana na feira onde você levanta a mão e aceita? Jesus é uma coisa desprezível que você